sabem que nós temos os nossos quadros aqui, todos especiais da nossa programação aqui no programa Palavra de Fé. E hoje é o nosso podcast. Toda sexta-feira você é convidado para estar conosco no Café com o Pôr do Sol, aqui no podcast. Claro, comigo, Cláudia Batista, e com ela, Adriana Queiroz. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Claudinha. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui nessa rádio maravilhosa, Cidade Esperança, a melhor rádio, né, do mundo. É verdade. Conectando pessoas incríveis e que nesse momento, Adriana, nós sabemos que tem muita gente já sentadinha com seu cafezinho nesse pôr do sol maravilhoso, ainda mais nessa sexta-feira, início de mês. E claro que a gente trouxe um tema aqui muito importante para todos os ouvintes da Rádio Cidade Esperança e também para você que vai nos acompanhar através das redes sociais, do canal do YouTube. A gente vai deixar tudo para se inscreverem, não é isso, Adriana? Exatamente. A gente vai colocar lá nos nossos stories, no Instagram, para você poder acompanhar sem perder nenhum detalhe desse podcast que é enriquecedor e hoje com um tema bem desafiador para você, mulher, que está nos ouvindo aí. Cola aqui com a gente, pega logo esse copo de suco, esse cafezinho, senta aí porque vem coisa boa para você. É isso mesmo, senta aí porque... Quando a Adriana falou, senta aí, tem tudo a ver com o tema. Esse tema de hoje, nesse episódio do nosso podcast, que é mais do que um encontro. É um espaço para você respirar. É para você refletir e se reconectar com você mesma. Então, o nosso tema de hoje, aqui no nosso podcast Café com o Pôr do Sol, que vem novidade também por aí, exatamente esse episódio é escolher a si mesma. Esse é o primeiro passo para o equilíbrio e com você, a nossa mestre, a nossa queridíssima Adriana Queiroz. Olha, esse tema tem tudo a ver com a mulher em si, né, Cláudia? Então, hoje, a gente sabe que a mulher tem essa jornada, esse podcast foi criado para você, mulher. A verdade é essa. Então, assim, você que está aí nos ouvindo, já convida a amiga, manda mensagem para vir assistir, para ir lá no nosso canal no YouTube, ver esse podcast. A gente quer ajudar você, mulher, que tem essa jornada de mãe, de profissional, de filha, de esposa, né? Para você poder equilibrar a sua vida de uma forma que não fique pesada, que você não se sinta sobrecarregada, carregando o mundo nas costas, mas que você consiga viver em paz, em harmonia, em equilíbrio. E a primeira coisa que você tem que fazer para viver em equilíbrio é escolher a si mesma. Esse é o primeiro passo. E aí a gente precisa entender, né, Cláudia, como é que a gente se escolhe, né? Exatamente. A partir de quando eu tenho que me escolher? Por quê? Porque existe uma cultura muito forte em nós, mulheres, que nós temos que servir o tempo todo a todo mundo. Nós fomos criadas assim, não foi, Cláudia? A nossa mãe em casa botava a gente para fazer uma coisa de casa, fazer uma comida, lavar uma roupa, limpar uma casa, servir os irmãos, o homem naquela época, na minha época, pelo menos, não podia lavar uma louça, é né? verdade, na minha então nem se fala, viu? Não podia varrer uma casa, não podia. Não tinha essa colaboração, né? Não tinha essa participação. E quando a Adriana fala em escolher a si mesma, não é uma questão egoísta, não é você olhar só para si, não. Porque a própria palavra de Deus, ela fala que nós devemos amar o nosso próximo, sim, como a nós mesmas. Então, como que a gente vai amar o próximo se a gente não se ama? Se a gente não se conecta com a gente mesmo para nos entender? Então, Adriana, o que significa, na prática, uma mulher se escolher em um mundo que ensina desde cedo a se doar primeiro aos outros? Então, Cláudia, isso parte de uma cultura e parte de um emocional. Porque tudo aquilo que a gente alimenta é o que cresce. Nós fomos criadas para servir, para estar sempre fazendo pelo outro. É claro que foi criada uma cultura. E automaticamente vem uma dependência emocional, que a gente precisa estar servindo ao próximo. E essa pergunta, ela é muito valorosa para você se fazer nesse momento, né? Você, mulher, que está sempre aí se deixando por último, colocando tudo e todos em primeiro lugar. Qual é o momento que você se escolhe?
Qual é o momento que você tira só para você? E aí a gente trabalhar essa questão da cultura, da dependência emocional, vem juntamente com a questão de você se escolher. Verdade. Né? A questão é algo que a gente até trabalhou aqui na programação aqui, falando sobre a questão da solidão e da solitude, né? Que tem essa diferença, né, Adriana? Tem gente que quando está sozinho sente aquela solidão e fica desesperado, mas a solitude, você querer estar só na sua companhia, a gente teve esses dias num lugar maravilhoso que vocês vão conhecer em breve, e a Adriana falou pra mim, olha, tem dia que eu venho pra cá e eu sento e tomo meu café sozinha. Exatamente. É a sua companhia. Eu sou a minha melhor companhia, Cláudia. Se eu não consigo ficar comigo mesma, como é que eu quero que alguém queira ficar comigo? Faz sentido. Muito Isso sentido, faz muito sentido. sentido. A gente às vezes está na dependência de encontrar alguém para ser feliz, de ter um companheiro para ser feliz, de ter um marido para ser feliz. E você? Você não consegue ser feliz com você? E como é que você acha que alguém vai ser feliz com você se nem você, que está dentro de você, que vive 24 horas com você, consegue? Então, a solitude não tem a ver com solidão, tá? Vamos deixar esse parênteses aqui, né? A solitude não é solidão. Vamos lá, solitude é você ter a capacidade de estar com você mesmo e se sentir bem, feliz e não precisar de ninguém para isso. E quem vem para sua vida tem que vir para somar, tá? Essa é a diferença quando você é uma pessoa curada, quando você é uma pessoa liberta, quando você é uma pessoa que se escolhe. Você não precisa de ninguém para te validar, porque você já se valida. Você gosta da sua companhia, você gosta de estar com você, você se admira, você se respeita. Então, a partir do momento que essa solitude acontece, Cláudia, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E Adriana, quais são os sinais de que uma mulher está se anulando e perdendo o próprio centro? Quais são os sinais que nós podemos ajudar aqui as nossas ouvintes maravilhosas, nossos ouvintes que estão nos dando carona agora, de que essa mulher, ela está se anulando e perdendo o próprio centro? Onde eu tô? O que está acontecendo? Como é que é isso? Cláudia, você sabe que tem a Mentoria Express, né? São 60 minutos que eu fico ali coladinha, ouvindo essa mulher na íntegra. E quando ela não fala, eu pergunto. E aí eu tive um atendimento que me chamou muita atenção, uma mãe, né? Que tem 2 filhas. E ela tinha uma história muito linda. E dentro da nossa mentoria, eu perguntando pra ela, eu falei assim, e aí, você tá cuidando da saúde? Não. Você tá tendo um momento só pra você? Não. Você está fazendo algo em seu favor, buscando um curso? Não. Eu falei assim, e como que você vive? Ela falou, eu não sei como eu estou vivendo. Olha só. Olha só, quando Ela você tá percebe que você não está no centro. É verdade. Então assim, não, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar das minhas filhas, mas você precisa cuidar de você. Olha, ouvinte, você que está nos acompanhando pelo YouTube, esse momento é o momento de você refletir. É o momento de você dar uma parada e se autoanalisar de verdade. Onde é que eu já me perdi? Que você já se perdeu nessa situação toda. Sim. Onde você quer por força agradar a todos, você quer servir a todos, você se esgota e não consegue trazer para você o seu momento especial. Tem acontecido isso em alguns momentos comigo, da minha casa, e eu tenho dito lá para o Júnior, para a família, assim, no meu tempo. Por quê? Porque eu já fiz tudo no tempo do outro para agradar o outro, para atender a necessidade do outro, que o meu tempo está esgotado, eu não estou conseguindo me respirar, me olhar, ver como é que eu quero estar, onde que eu quero estar de verdade amanhã, aquele meu momento, não no meu tempo, que hoje eu vou pintar meu cabelo, hoje eu vou cuidar de mim, hoje eu vou ter o meu tempo comigo mesmo. Então isso é agora um parênteses que a gente está abrindo para que quem está ligadinho com a gente agora, sim, possa também falar assim, pera, deixa eu respirar, vou tomar aqui uma xícara de café ou de suco, se você achar melhor, e tente se rever, se olhar para que você se ame primeiro para poder amar pessoas. Exatamente, Cláudia. E o que você está fazendo? Ah, mas a Cláudia deixou o marido dela. Ah, mas a Cláudia deixou a filha dela, deixou a mãe dela. Não.
Você não deixou ninguém. Quem te ama vai entender. Você precisa se cuidar, você precisa se sentir bonita, você precisa se sentir cuidada. Por quê? Porque você é um ser humano. Assim como você cuida deles, você também precisa ser cuidada. E isso é onde as pessoas se perdem, Cláudia, porque elas querem cuidar de todo mundo e esquecem delas. Então, a partir do momento que você olha ao seu redor agora, qual é o tempo que você está tirando para você no seu dia? Qual é o horário que é só seu? O que você está buscando para a tua carreira profissional, que você está se qualificando? O que você está fazendo de atividade física para poder ter um corpo? Não é bonito, é saudável. O templo de Deus, saudável. É isso, Adriana. E por que é tão difícil para as mulheres priorizarem a própria saúde emocional e o próprio tempo? É isso que você estava falando aqui. Por que tem se tornado tão difícil? Você que tem acompanhado muitas pessoas com a mentoria, você que tem orientado, como você falou agora há pouco, você foi ouvir aquela mulher, né? Sim. Porque nem ela conseguia mais se enxergar. Então, por que está tão difícil para essas mulheres priorizarem a sua saúde emocional? Cláudia, a necessidade de querer agradar. E vão lá para a raiz, né? Aquela cultura onde nós fomos criadas, que a gente tem que servir, que a gente tem que fazer, que a gente tem que agradar. Eu ouvi uma frase da minha mãe, mas tá no céu, né? Eu tenho duas, então uma tá no céu. Então, a minha mãe falava bem assim, olha, tu tem que aprender a fazer isso, porque quando tu casar, eu não quero que teu marido venha te devolver, não. Olha só. Olha que coisa... O que foi estabelecido nessa mulher? Né? Na minha mãe, e ela queria passar isso pra mim, e acabou passando, tá? Passa, porque não tem como a gente, você que tá aí ouvindo, você tá até criticando às vezes o que a gente tá falando aqui, mas analisa aí bem, né? A gente ouviu isso desde cedo, então é difícil, Cláudia, porque você mudar uma cultura é muito difícil, tá? Porque existe o comodismo, existe a dependência, e quando você está ali para fazer uma mudança, você tem que mudar hábitos, você tem que criar novos hábitos para substituir esses hábitos, como você fez. Parabéns para você, Cláudia. Vou pintar o meu cabelo, vou arrumar a minha unha, e tá tudo bem, porque depois você volta linda, feliz, com a autoestima lá em cima, sorrindo. Vai fazer bem para todo mundo, sim, né? Porque olha só, é exatamente essa pergunta que a gente vai fazer agora, que eu gostaria que você também que está nos ouvindo prestasse muita atenção. Como se escolher pode impactar positivamente todas as áreas da nossa vida, como a carreira, a maternidade, a espiritualidade, né? Relacionamento. Eu queria, essa para mim é uma das perguntas aqui que mais me chamou a atenção. Como se escolher pode impactar positivamente a vida das pessoas que estão em volta. Pois é, então vamos lá para a realidade. A gente hoje avançou bastante, parabéns para nós. Nós somos mulheres que conseguimos avançar na questão do nosso espaço na política, de poder votar, de ter a nossa voz respondida. Dentro das empresas, a gente poder fazer aquilo que nós sabemos fazer muito bem, que é trabalhar com qualidade, com eficácia, com eficiência, trazer as nossas expertises de organização, não só do lar, mas para a empresa também. A gente conseguiu ultrapassar muitas barreiras, parabéns para nós. Só que a gente avançou demais e acabou esquecendo de alguns papéis que fazem parte de nós, que só foi dado para nós, como a maternidade, né? Então, avançamos na carreira, mas quem vai ter o filho por nós, se nós não escolhermos? Né? Temos o filho. Então, essa mulher, ela precisa entender que ela tem etapas da vida, ela tem a vida quando ela cresce, ela evolui, se desenvolve, ela casa, constitui família, ela cria uma carreira profissional, mas ela também tem o desejo da maternidade. E eu sei que hoje em dia a gente ouve muito isso, tá, Cláudia? É uma polêmica onde muitas mulheres estão casadas dentro de um relacionamento, dentro de uma família e não querem ter filhos. Meu Deus, isso está acontecendo demais, gente. A gente vê realmente que antigamente, né, 3, 4 filhos, tudo bem, eu sei que é difícil, a questão financeira, mas hoje, você se escolher para impactar positivamente a sua família, é exatamente o que a Adriana está falando, a questão da maternidade. Aí tá, demora querer ter filhos, quando vão ter, que às vezes não querem ter, e quando tem, querem voltar correndo para ganhar mais, ter mais e deixar esse filho sendo educado por um celular, né, por uma rede social, faltando exatamente o que a gente tem buscado, que é a questão do afeto.
do amor, do cuidado. Então a gente precisa impactar positivamente a vida das pessoas que a gente escolhe, como a maternidade, que foi um ponto muito importante que a Adriana tocou aqui conosco, porque a gente tem visto os filhos sendo deixados para trás. E olha só, Cláudia, o que isso tem causado quando a gente não se escolhe para esse momento de ser mãe? Ah, eu tive um filho, mas meu... Não. Então, você teve um filho, você não teve a maternidade. Existe uma diferença, tá, Sim. Cláudia? Você dá vida a um ser. Agora, a maternidade é você criar, constituir caráter, né, nessa pessoa, para que ela se torne um cidadão. Isso é diferente, né? Mas a mulher tem que trabalhar, tá? Mas e o marido? Não tem o marido. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Eu preciso me escolher. Porque se eu não me escolher, talvez eu vou deixar algumas coisas na minha vida para trás. Quando a mulher escolhe só a carreira, a maternidade vai gritar dentro dela. Não adianta você falar isso para mim porque eu sou mulher. Por mais que a gente seja mulheres altruístas, mulheres que desenvolvidas, mulheres que têm sucesso na carreira, mas você uma hora vai gritar dentro de você para ser mãe, porque foi dado por Deus. Não é sobre homens, é sobre Deus, é legalidade espiritual sobre as nossas vidas. E aí quando você se escolhe para você de repente dar uma pausa na sua carreira profissional e se dedicar à sua filha, o seu filho, a sua filha, a sua família. Não tem nada de errado com isso. E a gente falou aqui anteriormente, tá difícil, sabe por quê, Cláudia? Porque nos meios onde nós estamos, as mulheres estão avançando tanto que elas estão falando de sucesso, de carreira, de riqueza, de conquistar coisas. Mas e conquistar a sua família? Conquistar a paz? Olha que tema mais gostoso da gente ouvir. E principalmente a gente que está aqui, o pessoal está ouvindo a gente em casa, que está ouvindo a gente no carro agora. Você que está precisando se priorizar, se olhar. A gente já está no nosso último tópico, já vamos ter que estar encerrando aqui. Mas a pergunta é, Adriana, por onde começar? Quais são os primeiros passos para quem quer aprender a se escolher sem se sentir culpada? Porque é uma coisa que a gente tem que observar bem, porque tem gente que não consegue, porque se sente culpada de tirar aquele tempo. Eu não vou longe não, vou falar pela minha mãe, a gente estava falando aqui, eu estava lembrando dela. A minha mãe, todos os dias, ela tem aquela rotina em que se ela não fizer de manhã o almoço, se ela não limpar a casa de manhã, mesmo sem estar dando conta, porque está adoentada, a idade chegou, mãe... Hoje só a senhora e o meu pai. Se hoje a senhora pedir uma marmita para vocês dois que estão comendo menos, e só limpar a sua casa, e sentar, e ficar... Tá tudo bem, mãe. Mas aquilo ficou tão bloqueado nela, que ela não consegue, sabe? Então, Adriana, por onde deve começar essa mulher que, assim como a minha mãe, também se sente culpada de não poder, de não conseguir se priorizar, tá se prejudicando, tá adoecendo. Daqui a pouco, menina, quem vai cuidar de você? Me conta, quem vai cuidar de você? E é aquele negócio, você cuida de todo mundo, mas quem cuida de você? Você ouve todo mundo, mas quem te ouve? Quem para no final da noite para poder ver o que você teve de dificuldade, do que você passou no teu dia? E é sobre isso, sabe, Cláudia? Essa questão, como que eu posso fazer isso? Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Dizer não não é ser egoísta. Dizer não é se respeitar, é se valorizar. Há momentos na vida que você tem que dizer não para dizer sim para si mesma. E é aí que você se escolhe, quando você aprende a dizer não com amor. Porque eu sempre digo, Cláudia, quem nos ama, entende. É verdade. Essa frase precisa ficar fixada aí no nosso Café com o Pôr do Sol, do nosso podcast, que já estamos, infelizmente, encerrando aqui. A gente vai já para o intervalo. Então, eu quero dizer para você que esse papo, gente, tenha acendido uma luz aí dentro de você que tem estado conosco, né? E a Adriana quer passar rapidamente aqui algumas dicas bem práticas para você que está acompanhando a gente, para a gente ir para o intervalo. E você sabe, já anota aí que toda sexta-feira tem um momento especial para você nesse Café com o Pôr do Sol aqui no nosso programa. Então vamos lá, para não ficar só na teoria, vamos para a prática. Eu quero que essas mulheres melhorem e aprendam a se escolher. Como escolher a si mesma? Aprenda a dizer não com amor, com respeito. Segunda dica, crie momentos inegociáveis para você. Qual é o momento do teu dia só teu? Pode ser 20 minutos, mas é só você com você mesma.
Que, Adriana, como que não ser no banheiro? Vai pro banheiro. É só você com você mesma. Você precisa se ouvir. Quem não se ouve, não se conhece. Esse momento é mágico. Pratique o autoelogio e a autovalidação. Tudo que você faz tem valor. Ah, fulano fez mais. É sobre o fulano. Eu tô falando de você. O que você fez hoje que merece um elogio? Você fez uma comida gostosa? Parabéns para você. Foi fazer aquela caminhada? Parabéns para você. Você hoje foi conversar com os amigos? Parabéns. Aprenda a se elogiar, a contemplar as coisas que você realiza na sua vida. Delimite seus papéis e não se confunda com eles. Você é mãe, mas você não é escrava, tá? Não é escrava. Você é profissional, mas você não é obrigada a se submeter a tudo. Então, você está naquele papel, mas aquilo ali não é você. Você é um ser humano que tem valores, tá bom? E tem caráter. Quinta e última dica. Busque ajudar quando necessário. Não perguntou? Não responda. Não pediu a sua ajuda? Não dê. A gente se sobrecarrega porque a gente faz além do que as pessoas pedem. Vocês sabiam disso, Cláudia? É verdade, é verdade. É? A gente faz além e às vezes não recebe esse retorno. Sim. Bom, minha amiga Adriana, e assim a gente encerra mais um Café com o Pôr do Sol. Volte sempre que precisar de aconchego, de um abraço, de um conselho, de ser ouvida, porque aqui no nosso podcast Café com o Pôr do Sol, a pessoa mais importante é você. E aí, Cláudia, se escolher não é egoísmo, é um ato de coragem. Tome essa atitude hoje. Escolha a si. E todos que estiverem ao seu redor vai te amar, vai te respeitar e se valorizar, como você está fazendo agora. Muito bem, obrigado, Alda. A gente vai tomar um café aí, saudade querida. Deus abençoe, irmão Zé de Almeida, Maria Alice, Adelina Bahia, Maria Gorete, todos que